A gravidez na adolescência, ela contribui para a morbimortalidade materna e pode levar ao abandono escolar. Portanto, é um problema de saúde pública, sendo necessário que profissionais de saúde tenham uma atenção mais qualificada para com essas adolescentes. As entrevistadas foram a doutora Juliana Bisato, ginecologista e obstetra, e assistente social Juscelia Aparecida Kimski. Nosso grupo é composto pelas alunas Amanda, Ana Luísa, Melissa, Lívia, Shayla e o aluno Pedro. Agora fiquem com a entrevistada, assistente social Juscelia Aparecida Kimski. Meu nome é Juscelia Aparecida Kempsky, sou assistente social. Os lugares da minha maior atuação como assistente social foi na comunidade terapêutica Novo Amanhã, que fica no Rio Cerro 2, que trabalha com dependentes químicos, álcool e outras drogas, somente para o sexo masculino, adultos, atualmente de 18 anos completo a 59 anos. E o outro local que eu atuei por mais tempo foi no abrigo Casa de Passagem da Prefeitura de Jaraguá do Sul, Aníbal Franciner, aonde nós trabalhamos com a vulnerabilidade social, pessoas em situação de ruas, pessoas que vêm de outros municípios, estados e até de outros países, para poder buscar uma oportunidade de vida em Jaraguá do Sul. Então é neste local que eles conseguem esse suporte quando ali chegam. Quais problemas sociais uma gravidez precoce traz? A gestação, que ocorre de forma precoce e não planejada em adolescentes, entre os 10 aos 19 anos, em todo o mundo é um problema, ele que se apresenta de forma mais intensa em países com maior índice de desigualdade social e pobreza. E na maioria das vezes, o que elas fazem é deixar os estudos de lado e apresentam maior dificuldade de inserção e da permanência no mercado de trabalho. Também podemos relatar que um dos problemas é que esta adolescente perde a chance de passar cada fase da sua vida de forma mais natural, tirando dela a oportunidade de amadurecer. E além disso, é uma espécie de círculo vicioso da miséria, pois nem sempre a adolescente tem condições financeiras para cuidar da criança, ou pior ainda, ela é abandonada pelo pai da criança, família. Isto quando ela, em desespero ou incentivada pelo seu companheiro, família, a fazer um aborto em clínicas clandestinas, colocando em risco a sua vida e a do bebê. E desta forma, podemos confirmar o quanto a gravidez precoce é um problema social. É importante a palestra sobre o assunto na escola? Sim, a informação e toda a orientação vinda por parte das escolas, com profissionais qualificados, preparados, tem sim como alcançar bons resultados para preparar essas adolescentes e suas famílias a como evitar a gravidez na adolescência. Os pais estarem mais preparados para conseguirem dialogar com suas filhas sobre o assunto, as adolescentes se sentirem acolhidas, tanto pela família como pela escola. Tem uma fala da oficial de programas do Fundo da População das Nações Unidas, a Ana Cunha, que ela acredita que o melhor método contraceptivo é a educação. Se você mantém a garotada na escola, isso significa que ela vai ter muito mais interesse e engajamento em planejar sua vida reprodutiva. Mais para frente, outra defesa da Ana Cunha é o envolvimento dos meninos, que também devem estar conscientes de suas responsabilidades quando uma adolescente fica grávida. Agora fiquem com a entrevistada, doutora Juliana Bisato. Qual é o método contraceptivo com maior eficácia e o menos prejudicial ao meio ambiente e à saúde? Essa fala de método contraceptivo menos prejudicial ao meio ambiente e à saúde é muito controversa e eu não vou conseguir abordar nesse minuto que me foi dado. Porque eu vou falar para vocês assim: todo método, todo medicamento tem suas contraindicações e tem que ser passado por uma consulta apropriada para ver se essa paciente não tem nenhuma contraindicação que pode realmente comprometer a vida dela.
certo? Mas se a gente for falar de método contraceptivo com maior eficácia, principalmente falando em adolescentes, é legal a gente pensar em métodos de longa duração. O método com maior eficácia contra a gravidez é o Implanon, que é o implante dietonorgestrel, que é o implante subcutâneo. Depois vemos de longa duração e reversível, a gente vem com os DIUs hormonais, depois os DIUs não hormonais. E a gente também tem o injetável trimestral, que é considerado um método de longa duração e é mais de fácil acesso para as adolescentes. Quais as consequências de uma gravidez na adolescência? A taxa de morbimortalidade chega a 70 mil mortes de adolescentes por problemas na gravidez ou parto ao ano. As gestantes adolescentes têm um risco aumentado de ter diabetes gestacional, de ter pressão alta, de ter trabalho de parto prematuro, de esse bebê nascer de fato muito prematuramente e esse bebê ter um baixo peso no nascimento, inclusive morrer. Tá? Essas gestantes, em geral, elas têm uma questão da vergonha, né? Muito grande. Isso acaba diminuindo ao acesso ao pré-natal, né? Da família. Às vezes tentam esconder, né? Quantas que tentam esconder. E existe toda a imaturidade, tanto biológica quanto psíquica, né? A gravidez é um momento muito intenso para qualquer mulher. E para uma adolescente, isso acaba se tornando, às vezes, demais para ela conseguir lidar com isso. Não frequente, não raro, essas pacientes, elas ignoram o bebê, elas acabam esse bebê acaba sendo cuidado pela avó, e aí a gente gera outros problemas sociais advindos dessa mãe negando, rejeitando esse bebê, né? E aí também vai gerar problemas psíquicos para essa mãe, que daí vem as culpas, enfim, é um ciclo vicioso de dor. Doutora Juliana, e que tipo de apoio o governo dá a essas jovens? Eu acho que nesse preciso momento existe uma carência de programas de educação sexual mais atrativos, que consigam realmente captar esses jovens e adolescentes, onde se tem um espaço sem julgamentos, um espaço onde existe uma orientação completa e adequada e competente, não é o que fulaninho falou na mídia aqui e ali. Então, orientação, educação de qualidade, tá? Eu acho que existe uma carência, eu vejo muito no consultório, eu tenho muitas adolescentes que vêm justamente procurando isso, procurando conhecer o seu corpo, conhecendo o que ela pode, o que ela não pode, tá? E eu acho que a nível de governo, a nível de SUS, acho que está faltando ter um acesso a métodos de longa duração que sejam mais atrativos, que não vão piorar, então, a cólica menstrual, que não vão piorar o fluxo menstrual, que já é um pouco bagunçado nesse início de vida reprodutiva. E tocando em outro ponto, doutora Juliana, qual é a melhor idade para criança e adolescente começar a aprender sobre gravidez e métodos contraceptivos? Então, uma idade legal para a gente começar a falar sobre métodos anticoncepcionais com as crianças e adolescentes seria entre 10 a 14 anos. Essa é uma época que a gente já começa a perceber várias mudanças no corpo, né? Esperado. A gente sabe que a média da primeira menstruação seria entre 11 a 12 anos, né? É um bom momento para a gente começar a falar também da sexualidade, falar dos métodos anticoncepcionais, mas sem deixar de frisar a necessidade dos preservativos por causa das DSTs, tá? E também é interessante a gente começar a falar nessa época sobre a questão do que pode e que não pode, da questão do abuso sexual, porque a gente tem uma taxa alarmante de abuso sexual nessa faixa etária. Então, essa idade é uma idade muito interessante para a gente estar falando sobre esse tema. Quando a menina já pode tomar o anticoncepcional, tem alguma regra? É só para evitar a gravidez ou pode ajudar em outras coisas? De acordo com a Organização Mundial de Saúde e de acordo com o Ministério da Saúde, não existe uma idade onde a adolescente pode começar a usar o método anticoncepcional. Claro que ela tem pelo menos ter tido a sua primeira menstruação, que é a menarca. Depois que ela já teve, então, a sua primeira menstruação, ela pode usar o método anticoncepcional, tá? Existem, sim, benefícios no método anticoncepcional, porque nos primeiros 3 anos após a primeira menstruação, é comum as pacientes terem muitas cólicas, terem ciclos irregulares, bastante síndrome pré-menstrual. E aí o método anticoncepcional, ele pode vir também para gerar uma qualidade de vida para a paciente, né? A gente sabe a questão da acne, como isso impacta na autoestima das adolescentes. E às vezes o método vem
para estar, então, melhorando essa acne, melhorando essa autoestima, e isso vai ser muito importante para essa menina, ela começar a se posicionar no mundo e na sua vida, se empoderar. Se houvessem palestras em escolas falando sobre os métodos contraceptivos, onde envolvessem todas as famílias, poderia ser evitado o número de gravidezes na adolescência? Palestras para família e crianças e adolescentes sobre os métodos e sobre a sexualidade, com certeza faz toda a diferença do mundo, tá? Porque quando você começa a falar sobre sexualidade, você começa a diminuir o abismo entre as crianças e os adolescentes e entre seus pais. E você começa a criar um ambiente seguro para você tirar suas dúvidas. A gente sabe que os adolescentes sofrem uma pressão social muito grande para beijar, para transar, e às vezes eles se transformam em sujeitos muito vulneráveis. Então, se a família der esse apoio, que vai ter uma visão muito mais voltada para o interesse da criança do que da pressão social que ela está sofrendo, vai com certeza ser muito interessante. E outra coisa é que os adolescentes têm uma grande dificuldade de usar métodos de longa duração, porque existe uma pressão social contra os métodos de longa duração. Então, se você começa a mostrar para a família, olha, se essa criança usar, ela vai dificilmente ficar grávida, talvez a gente consiga diminuir o preconceito. Bom, então é isso. Espero que todos tenham gostado do nosso podcast. Agradeço aos profissionais que se dispuseram a nos ajudar, a médica ginecologista doutora Juliana Bisato e assistente social Juscelia Aparecida Kemsky. Nosso muito obrigado.